Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nós estamos na página 324 da biografia do padre, da biografia de Bernardete, escrita pelo padre Francis Trochu, né? Nós estamos aqui acompanhando, né, as reações do poder temporal, do poder civil, em relação a toda a questão deixada, né, pelas aparições de Nossa Senhora em Lourdes. O item agora é Bernardete em Tarbes. Em Lourdes, segundo o costume admitido pelas irmãs, os alunos da escola gratuita, desde que fizessem a sua primeira comunhão, deixavam de a frequentar. A maior parte arranjava um emprego. Mas tal não aconteceu a Bernardete, demasiado frágil para um trabalho contínuo. Mas em casa também não conheceria o repouso enquanto as visitas a assaltassem. Entre os importunos, mais do que um se admirou de ver o sub-rue, grandes e pequenos, vestidos e alojados tão pobremente. Mas Bernardete não parecia humilhada pela sua indigência. Ela não sofria por pertencer a uma família pobre, porque esta família, sendo profundamente cristã, estava sempre satisfeita com a sua sorte. Isso é uma descrição de uma pessoa, né? A irmã Vincent Garrage fez dessa situação da Bernardete, né? No entanto, talvez os pais, que viviam só do seu trabalho, nunca se encontrassem em tão grandes dificuldades como nessa época, em que os visitantes lhe roubavam o melhor do seu tempo, a tal ponto que Bernardete, por causa deles, viu-se por vezes obrigada a aceitar como esmola um pedaço de pão. Ela sorria dizendo: comemos o nosso pão escuro, vamos comer o nosso pão branco. Foi sem dúvida para aligeirar os encargos da família que, a pedido de Madame Grenier Manesco, passou algumas horas de vez em quando na casa desta boa vizinha que gostava de lhe confiar os filhos. Esta vizinha conservará a melhor recordação da sua pequena criada de ocasião. Mostrou sempre, dirá ela, uma perfeita obediência e uma grande humildade. Nos últimos dias de junho de 1858, Bernardete passou umas férias em Tarbes, na casa de uma tia, Madame Deluc. Sabemo-lo pelo cônego Ribe, então diretor do seminário maior, e a quem foi dado constatar, de modo pouco banal, a encantadora candura da nossa pequena heroína. Torna-se necessário ouvir a sua declaração. Então, declaração do cônego Ribe, diretor do seminário menor, né, de Tarbes. No 1º de julho, uma piedosa mulher da cidade disse-me: deseja ver Bernardete? Ela irá à capela na hora do almoço. Poder-lhe-á falar no início do recreio.
Ao sair do refeitório, dirigi-me a Bernadette. Abriu a porta que dava para o pátio principal e, vendo os seminaristas que iam para a capela pela sala dos exercícios, pareceu ficar surpreendida. Molhou a mão na água benta, persignou-se muito lentamente, preocupada por assistir ao espetáculo que tinha diante de si, e, seguindo os seminaristas com o olhar, manifestava uma viva admiração. A criança foi conduzida ao cubículo do porteiro, onde a interroguei sobre as aparições. Fiquei bastante contente pela simplicidade e propósito das respostas, mas mais ainda por um fato que me revelou plenamente a simplicidade da sua alma. Era dia de grande mercado, dia em que muitos pais têm o costume de visitar os seminaristas. Por isso, os padres iam aos grupos para o locutório. Quando Bernadette os viu chegar, interrompeu a sua narrativa. Oh, fez ela, e sem prestar mais atenção ao seu interlocutor, estendeu a cabeça, olhou curiosamente e até se aproximou da janela para ver melhor todos os sacerdotes. Estava mais preocupada com esse espetáculo que via pela primeira vez do que pelos fatos que narrava, pela missão que a providência lhe confiara e pelo interesse que os acontecimentos de Lourdes e a sua pessoa inspiravam em todos. Para ela, o grande acontecimento parecia ser um fato indiferente. A sua inocência, a sua simplicidade, sobretudo este desinteresse, impressionaram-me fortemente. Ao deixá-la, dizia a mim mesmo: Bernadette não procura enganar. E sentia-me inclinado a crer na realidade das aparições. Essa é a impressão, né, do diretor do seminário, né? Mais uma vez, aqui ele expressa, né, essa pouca importância que Bernadette se dava, né? Essa indiferença que ela tinha consigo mesma, né? Uma vez cumprido, não é? O seu papel, né? Nas aparições de Nossa Senhora, ela como que se esqueceu disso. Ela não dava mais a menor importância à figura dela nessas aparições. É como se as aparições de Nossa Senhora tivessem ocorrido com outra pessoa, não é? Com uma outra menina de Lourdes, né? Isso demonstra certamente uma virtude da humildade excepcional, né? E claro, demonstra santidade, né? Porque para alguém expressar tão flagrantemente, né, essa humildade, já há de ser de alguma forma santa, né? A ex-estudante e os seminaristas. Quando da sua primeira comunhão, o padre Pomian inscrevera-a como postulante na Congregação das Filhas de Maria, que efetuava as suas reuniões no oratório do hospício. É talvez nesta época que se radica uma recordação da sua jovem amiga, Julie Garraud. Vamos à recordação. Trazia um pequeno avental e tinha a mão sempre na algibeira.
Perguntei-lhe o que é que ela tinha naquele bolso. Bombion ou outras coisas. Respondeu-me que era o rosário. Mas, por que o escondes assim? Deve se esconder por vezes, aos olhos do mundo, as nossas devoções. Podem não ser compreendidas e falar mal, e falar mal da Virgem Santa. Olha que coisa extraordinária, né? Extraordinária. Ela sabia, né? Que as pessoas não tinham completa confiança nela, nas aparições. Nela não, ela não estava se preocupando com ela. Nas aparições ainda. E por isso ela escondia o rosário que ela rezou durante as aparições, né? Então, para não causar escândalo, não é? Para não afastar as pessoas da Virgem Santa, ela escondia o rosário. Bernadette não voltara à gruta depois de 7 de abril. Além de obedecer ao seu confessor, não se sentia atraída a Massabielle. E preocupava-se, agora que a Virgem não a chamava, em não infringir as ordens do administrador, poder civil, né? Uma paliçada de tábuas rodeava a gruta por todos os lados. Na parte superior do caminho foi colocado um letreiro com um aviso: Il est défendu d'entrer sur cette propriété. É proibido entrar nesta propriedade. Bernadette ignorará sempre que esse poste que sustentava o letreiro era o madeiro abandonado na via pública no ano precedente, que, arrastado uma noite por seu pai, quando a lenha faltava em casa. Pelo qual ele foi preso, né? Quer dizer, pelo menos tentaram prendê-lo, né? Aqui tem uma nota, né? 2 postes foram sucessivamente quebrados durante a noite, a 27 de maio e a 4 de julho, e os guardas procuraram algo de mais sólido para substituir as varas de madeira. Como o material escasseava, encontraram numa dependência da administração um madeiro ali colocado há 1 ano e que ninguém reclamara. Não averiguaram a sua proveniência e cravaram-no à borda do caminho, como se fosse um poste qualquer, sem má intenção, declara o padre Cross. Sem dúvida, algum empregado da administração ou um gendarme, sabendo da história, comunicou a um redator do Lavedan as aventuras do terceiro poste. No número de 9 de setembro, o jornalista, declarando-se contra Louis Violet por um artigo ignóbil, Louis Violet, o grande católico, que tinha um jornal católico que defendia os valores católicos, defendia o papado, era contra o liberalismo, né? L'Univers, né? Que é o jornal do Louis Violet, né? Difamar, então, no número 9 de setembro, o jornalista, declarando-se contra Louis Violet por um artigo ignóbil, difamava o pai de Bernadette. O pároco de Lourdes insistiu, junto de François Subiru, para que intentasse um processo ao Lavedan por difamação. Mas François recusou-se a fazê-lo, pois o caso do madeiro não tivera consequências.
Voltando ao texto aqui, né? Ela teria podido, de certo, querer mal ao prefeito, ao administrador, ao comissário de polícia, por proibir a todos o acesso à gruta e à fonte. Mas não. Os que ergueram as barricadas as farão destruir, confiava ela tranquilamente a sua prima Jeanne Vedder, que a viera visitar. É preciso não nos determos nos homens. Se Deus assim o permite, é que devemos ser pacientes. Só a Bernadette falando, né? Aqui mais ainda, né? Lições para nós, né? Que estamos tão envolvidos, né? Tão confiantes nos homens, que os homens vão fazer isso, aquilo, que fulano vai salvar o mundo, que cicrano vai fazer perder o mundo, enfim. Todos os dias, quando já não tinha que se ocupar com seus irmãos mais novos, e após ter terminado o serviço doméstico e os recados, retirava-se para a modesta sala do primeiro andar, onde o primo, Saju, lhe oferecera alojamento. Ali encontrava-se uma imagem da Virgem que as jovens de Lourdes lhe tinham ornado. Bernadette gostava de a contemplar e depois, com os olhos fechados, revivia a visão inefável. Expandia-se, confortava-se, descansava junto dela. A 18ª e última aparição. Na manhã do dia 16 de julho, uma sexta-feira, houve uma animação fora do comum nas ruas. Era a festa anual dos canteiros, que vinham assistir à missa, agrupados atrás do seu estandarte, no qual brilhava a imagem da sua padroeira, Nossa Senhora do Carmo. Sob esse vocábulo, a Virgem tinha, há 200 anos, a sua capela e o seu altar na igreja de Saint-Pierre de Lourdes. Aqui tem uma nota dizendo assim, aqui está errado, né? Aqui está 1654, mas é 1854, né? Para corresponder ao desejo dos lourdenses, o reitor Mercier de Peirafit mandara construir ao lado da igreja de São Pedro uma capela dedicada a Nossa Senhora do Carmo, para facilitar a todos a obtenção de indulgências relacionadas com a festa de 16 de julho e que até então só podiam ser adquiridas em Tarbes. Uma multidão numerosa acompanhava esses bravos trabalhadores e comungou com eles. Em seguida, nessa mesma manhã, todos os amigos da gruta, que na véspera apresentavam um semblante triste, expandiram-se numa grande alegria. Aqui também tem outra nota explicando assim: Monsenhor, reina grande alegria na cidade. As mulheres que tiveram de ir a pau na segunda-feira, acusados de levantarem falsos testemunhos, foram absolvidas. Isso é um trecho de uma carta, né, nesse mesmo dia, né? Segundo as próprias palavras do pároco, na carta que enviou ao bispo. A carta o trecho que eu acabei de ler, né? Na última segunda-feira, 3 mulheres de Lourdes, Cyprien Gesta Anne Dupin, esposa de Dupin, Joséphine Aurot, esposa de Berenguer, partiram para a cidade de Pau,
onde deviam comparecer perante ao Tribunal Imperial. O seu crime? Propagação de falsas notícias. Fake news, gente. Vocês verem que fake news já é antigo, né? Propagação de falsas notícias. Tinham feito correr boatos sediciosos. O imperador em pessoa quis que fossem levados de novo para a gruta os objetos de que ela fora despojada, e a imperatriz encomendara-se às orações de Bernadette. Essas são as notícias falsas, né? Enquanto as suas duas cúmplices eram absolvidas, Cyprien Gestat, considerada a melhor língua das três, era condenada pelo juiz a 5 francos de multa. Pena leve, na opinião do procurador Dutour, que a tinha pronunciado. Mas no dia 15 de junho, à tarde, houve um divertido golpe de teatro. Libertadas todas elas, reapareceram no seu bairro por entre as aclamações populares e gargalhadas. Isso prometia belos dias ao juiz de paz, que neste momento tinha sobre si os processos de 42 pessoas do cantão, presas em flagrante delito de oração no interior das barreiras de Massabielle. Interessante isso aqui, né? Flagrante delito de oração. Né? Então, já se prendia naquela época, né? Pessoas porque estavam rezando, né? Católicos, né? Porque estavam rezando. Flagrante delito de oração. Essa expressão é sensacional, né? Quando eu estava quase partindo, conta Cyprien Gestat, que não era lá muito corajosa, Bernadette tranquilizara-me. Abre aspas. Não tenha medo. Isso não há de ser nada. Fecha aspas. Quando voltei, ela, que não é faladora, encontrou-me e disse-me ao ouvido rindo. Eu bem lhe dizia. À tarde, a pequena Subiru voltou de novo à igreja. De manhã, por devoção a Nossa Senhora do Carmo, cujo escapulário trazia, desde a primeira comunhão, aproximara-se da mesa da comunhão, pela 3ª ou 4ª vez. Observa Estrada. Queria usufruir ainda mais, uma vez, dessa nova graça. Durante a sua prece, depois de mais de 3 meses de silêncio, a voz da Senhora fez-se ouvir no seu coração. Persigna-se, ergue-se e dirige-se à casa de Lucille Casterot, a mais nova das tias. Tem de ir à gruta, alguém a espera lá. Mas a tia e a sobrinha sabem muito bem que o local do encontro, rodeado de barricadas, se tornou inacessível. Metem pelo caminho do forte. Muitas mulheres do bairro de La Paca seguem-nas. O pequeno grupo atravessa o Prado de Ribert, em frente de Massabielle. A margem direita do Gave parece deserta. São quase 8 horas. O dia declina. Do lugar onde estão, Bernadette e as companheiras divisam, do outro lado da corrente, a abóbada da gruta, cujo resto está escondido pela vedação de tábuas. Os ramos mais altos da roseira brava perdem-se nas primeiras sombras. Outras mulheres que rezavam ali, àquela hora tardia, aproximam-se das recém-chegadas. Bernadette segura o rosário e ajoelha-se. Imitam-na. Algumas Ave Maria
E a criança, num gesto de alegre surpresa, abre as mãos que tornam a cair para finalmente se estenderem na direção da visão maravilhosa. Sim, sim, ei-la, exclama ela no primeiro arrebatamento do êxtase. Saúda-nos e sorri-nos por cima da vedação. Apareceu no lugar de costume, sem me dizer nada, declarará Bernadette. Nunca a vi tão bela. Depois de um quarto de hora, pouco ou mais, Nossa Senhora de Lourdes desapareceu. Mas perguntaria à criança, uma das suas grandes amigas, como pudeste tu vê-la do prado de Ribert? O Gave é tão largo neste ponto e as tábuas de vedação tão altas. Eu não via nesse momento nem o Gave, nem as tábuas, respondeu ela. Parecia-me que não havia entre a senhora e eu maior distância do que das outras vezes. Só via a ela. Aqui é a resposta de Bernadette. Né? 18ª e última aparição. Na terra era o adeus, ou melhor, o até logo. Até a felicidade no outro mundo. Bernadette concluiu com um sorriso resignado. Depois, nunca mais a vi. Que tem uma nota explicando quando é que foi isso, né? Esse relato da 18ª aparição apoia-se em diversos depoimentos. O da própria Bernadette, resposta a um interrogatório escrito do padre Caus, 1879. Os do padre Dubué, fevereiro de 1869. O de J.B. Estrade, do livro dele. E o do Dr. Duzu, também num livro que Dr. Duzu escreveu. Então aí está a última aparição. E mesmo, veja, nem Bernadette, nem Nossa Senhora estavam minimamente preocupados com as barreiras que o poder temporal erigiu em torno da gruta. Nossa Senhora não seria limitada por essas barreiras materiais, não é? E por uma graça, Bernadette também não era limitada, não é? Então, quando Nossa Senhora apareceu, as barreiras não significavam mais nada. Nem a barreira da distância, a gruta, nem a barreira física das madeiras. Enfim, é mais uma evidência, uma prova, né, que Nossa Senhora nos deixa nessa específica aparição dela, né, que ela não está limitada a nenhum poder temporal, que ela vem diretamente do céu, né? Ela vem exatamente de um lugar onde ela contempla a Santíssima Trindade. Ela tem poder sobre os elementos da natureza, né? Como ela irá provar nas aparições de Fátima, né? Quando ela faz o sol se movimentar no céu, né? Isso é mais enfim, uma prova da natureza daquele ser que estava aparecendo para a menina Bernadette, né?
A criança do testemunho. O sorriso que converte. Ela é muito inteligente, dizia de Bernadette o comissário Jacomé, admirado por ver uma iletrada de 14 anos escapar a todas as suas armadilhas. É, com efeito, um fato digno de admiração, não só que ela não se comprometesse com qualquer visionário e seus embustes, mas que se mantivesse constantemente fora de todas as discussões apaixonadas que agitavam a atmosfera de Lourdes e que demonstrasse bastante força moral para esperar, com a alma tranquila, o triunfo da verdade. Mais uma vez, né, a descrição daquilo que a gente já comentou aqui, né? Ela não se dava importância, não dava importância aos movimentos do poder temporal. Ela tinha a sua alma abandonada à vontade de Deus, né? Àqueles que lhe pediam uma narrativa dos fatos, ela contava as visões o mais brevemente possível. Se querem discutir com ela, responde calmamente: não fui encarregada de vos fazer acreditar, apenas de vô-lo dizer. O seu confessor ordenara-lhe que não fosse mais a Massabielle. Ela própria impôs-se limites nesse sentido. Não passaria da Ponte-Vieux. Desse modo, a vigilância policial afrouxou sensivelmente à volta dela e de sua família. Foi assim que, sem encontrar aí testemunhas indiscretas nem parasitas, um nobre que veraneava, o conde de Broussard, pôde apresentar-se na casa do Subiru. Eis as suas impressionantes recordações. Eu estava em Couteret, no momento em que aí se falava das aparições de Lourdes. Eu não acreditava nisso, assim como não acreditava em Deus. Era um desviado, e o que é pior, um ateu. Tendo lido num jornal da região que Bernadette tivera, a 16 de julho, uma aparição e que a Virgem lhe sorrira, resolvi ir a Lourdes, por curiosidade, e apanhar a pequena em flagrante delito de mentira. Fui à casa do Subiru e encontrei Bernadette no limiar da porta, a remendar meias. Após um longo interrogatório sobre as aparições, disse-lhe: como sorria ela, essa bela senhora. A pequena pastora olhou-me admirada e depois, após um momento de silêncio: oh, era preciso ser um ente celestial para poder imitar aquele sorriso. Não o poderias tu imitar? Sou incrédulo e não creio nas tuas aparições. O rosto da criança entristeceu-se. Então pensa que eu sou uma mentirosa? Senti-me desarmado. Não, Bernadette não era uma mentirosa, e eu estive quase a ajoelhar para lhe pedir perdão. Visto que é um pecador, replicou ela, vou imitar-lhe o sorriso da Virgem Santa. A criança ergueu-se muito lentamente, juntou as mãos e esboçou um sorriso celeste como eu nunca vira em lábios mortais. À sua figura
resplandeceu-se de um reflexo perturbador. Sorria ainda, com os olhos voltados para o céu. Eu permanecia imóvel diante dela, persuadido de ter visto o sorriso da Virgem no rosto da vidente. Depois dessa cena, trouxe sempre no íntimo da minha alma essa recordação divina. Perdi a minha mulher e meus 2 filhos, e parece-me que eu não estou só no mundo. Vivo com o sorriso da Virgem. Esse relato ficou famosíssimo, né? Desse senhor, né? Conde, não é? Tem um resumozinho dessa historinha no Tesouro de Exemplos, né? Aquele livro de historinhas católicas, contando dessa experiência, né? Desse conde. Veja que Bernadette, ela dificilmente, não é, fazia esse tipo de coisa. Ela dificilmente reproduzia esse sorriso. E só o fez porque ela sentiu que ela podia, talvez, né, converter essa alma, né? O que fez, né? Ele se converteu. Então ela saiu, né, do seu estado normal de indiferença ou de entrega da sua alma a Deus, de não falar mais das aparições, para um caso especial, né, que ela podia converter um ateu, né, um pecador, né? E certamente ela seria capaz de fazer isso toda hora que ela quisesse, né? A mulher do almirante Bruat e Louis Viot na gruta interdita. No dia 28 de julho de 1858, o dia 28 de julho de 1858, aí tem um erro de data, permanecerá, como se verá, um dia notável na história da Nossa Senhora de Lourdes. Às 2 da tarde, uma senhora, 3 jovens e uma religiosa batem à porta da casa de Peyramale, o pároco, né? Na ausência do pastor, é um dos vigários que as recebe. A senhora apresenta-se. É a esposa do almirante Bruat, preceptora do príncipe imperial. Acompanhada de suas filhas Thérèse, Berthe e Marguerite, e da irmã Saint-Antonin, religiosa de Bon Secours, regressa dos banhos de Saint-Salvé. Estão todas impacientes por ouvir contar as visões da gruta pela própria vidente. Vão buscar Bernadette. Ela chega e fala no seu dialeto a estas distintas senhoras, servindo o padre de intérprete. Ela possuía algo de verdadeiramente celestial nos olhos, notou a irmã Saint-Antonin. Pedi-lhe que nos acompanhasse à gruta, prossegue a religiosa. Não, respondeu ela. Não posso, estou proibida de ir lá. Mas acrescentou que nos conduziria até a ponte, o que de fato fez. Durante o trajeto, caminhava a meu lado, de braço dado e com a minha mão na sua. Mal Bernadette regressara, foi chamada à casa de Palhaçon. Na sala do farmacêutico,
havia, no dizer do comissário, uma grande reunião, 12 padres, entre os quais se devem citar o cônego da Ré, vigário-geral de Monsenhor de Saligny, arcebispo de Alt, e um professor do seminário maior dessa cidade, do Tirou, Burros, superior do seminário menor de Saint-Pé, Pomian e Pen, vigários de Peyramale. Todos esses eclesiásticos só tinham olhos e ouvidos para um leigo, cujas maneiras assim descrevia o Interrepublique de Tarbes. Pareciam muito distintas. De uma estatura superior à mediana, possuía uma figura musculosa e ágil de homem experimentado pela ação e pela luta sem descanso. A fronte alta, larga e luminosa. Uma fronte magnífica. Os gestos eram sóbrios, seguros, elegantes. A voz grave e modulada, harmoniosa e afável. Contemplar, ouvir Louis Veuillot, chefe da redação do grande diário católico, o Univers, o escritor no apogeu do seu talento, cujos artigos eram saudados como acontecimento pelo clero de França, era uma felicidade. No decurso de suas férias em Bagnères de Bigorre, o célebre jornalista viera a Lourdes para satisfazer uma curiosidade bem compreensível. Tinha lido os jornais da região e concluíra que a Air Impériale e o Lavedan mereciam uma lição. Já começara o seu inquérito. Viram-no ir ao presbitério e ao hospital, onde as irmãs lhe falaram das aparições de Bernadette. De lá, acompanhado pelo padre Pomian e por outros padres, tinha ido rezar à igreja, passeara pela praça do Marcadal e, por fim, entrara na farmácia. Brilhante conservador, encantava toda a gente quando foi introduzida na sala a pequena Subiru. A criança não mostrou nenhuma curiosidade em saber por que é que esses padres se reuniam à volta daquele estrangeiro. Ela, abre aspas, contou muito simplesmente, mas com muita segurança, declara Dutirou, tudo o que vira e ouvira, respondendo, a propósito, e sobretudo, com uma paciência infatigável, a todas as perguntas que lhe faziam. Deixou-nos a todos convencidos da sua absoluta sinceridade. Guiado pelo padre Pomian, que, chegado junto ao poste, se retirou de acordo com as prescrições municipais, Louis Veuillot, surdo às ordens do guarda Calais, desceu a gruta com os 2 padres de Alt e um sacerdote da diocese de Tarbes, Jean-Marie Labaille, de passagem por Lourdes. Neste fim de julho de 1858, o caminho que descia até Massabielle não era reto, mas sim aos zigue-zagues, na encosta rochosa. Na gruta, conta Dutirou, encontramos Madame Broat e as filhas, piedosamente ajoelhadas sob as grandes pedras. Estas senhoras tinham na mão pequenos ramos da roseira brava que o guarda campestre lhe escolhera ao transpor a vedação. Logo que chegou junto delas, Veuillot, conta por sua vez Labaille, ajoelhou. Não vim aqui como turista, diz-nos ele. Sem dúvida, a igreja ainda não se pronunciou, mas a oração é boa em qualquer lugar.
Depois lavou os olhos com a água da fonte, que se escapava por uma abertura aberta no sopé da barreira. Os meus olhos, acrescenta ele, preciso que Deus os conserve. Então, essa é a visita, né? Vai continuar aqui, mas o dia da visita do grande jornalista católico, que nos deixou vários livros, né? Um deles de artigos, né? Enfim, um deles foi traduzido aqui no Brasil, chamado A Ilusão Liberal, que é extremamente interessante esse livro. Recomendo a todos. O processo verbal de Jean Calais. Até então não houvera nenhum incidente deplorável. Mas logo que Villot se ergueu, Jean Calais surgiu diante dele. Ordens são ordens, e Jean Calais tinha ordens. É proibido entrar nesta propriedade, dizia o decreto do administrador. Processo verbal, exclamou o guarda campestre. E anotou os nomes dos principais infratores. Era o erro que o comissário, o administrador e o prefeito nunca chegariam a emendar. O padre Peyramale, esse esfregava as mãos, porque pressentiu imediatamente as felizes consequências. Monsenhor, escrevia ele ao seu bispo a 30 de julho, já ouviu dizer que o vigário-geral de Monsenhor de Alt e Villot foram à gruta e que encontraram aí boa companhia. Sabe também que foram obrigados a declinar seus nomes. A situação é crítica. Temos de concordar que agrada a Deus que este caso se complique. Vai se fazer luz. A mulher do almirante dirá às suas majestades tudo o que se passa. É muito duvidoso que o imperador aprove as medidas rigorosas tomadas contra uma população pacífica e religiosa. Um tal encontro, num tal lugar, não é um fato fortuito. É certamente providencial. Então vocês vejam que esse guarda, coitadinho, né? Que foi lá tomar satisfação com as pessoas que estavam ligadas ao imperador de alguma forma, né? E com Louis Villot, que era uma grande personalidade na França, né? É um movimento da providência, né? Notado pelo padre Peyramale e certamente por todos que tinham algum juízo, né? na época, né? Certamente isso vai ter consequências, né? Peyramale não se engana. Nas Tulherias, os acontecimentos de Lourdes vão ser falados, e com simpatia. Por intermédio do seu jornal, Louis Villot vai torná-los conhecidos na França e fora da França, encetando com os jornais contrários uma polêmica vitoriosa por meio de sua pena, que maneja como se fosse uma espada. Todo mundo tinha medo do Louis Villot, né? Porque ele era um grande polemista, né? E um católico fervoroso, né? Admirado, né? Muito, muito, muito admirado por Pio IX. O Lavedan, em especial, não sairá da luta sem prejuízos. Arrepender-se-á não só de ter reproduzido os artigos mais insidiosos do Siècle de Paris, né, e de La Presse, mas ainda de se ter querido medir com o severo Univers, que era o jornal do
Louis Viot, né? Viot procederá do mesmo modo com Prévost Paradol, redator do Journal de Débat et Guerre, chefe da redação de La Presse. Vou parar por aqui a nossa leitura de hoje e pergunto se tem algum comentário de vocês. E vou dizer apenas o seguinte: esse dia memorável, né, que é o dia 28 de julho de 1858, né, no verão francês, né, as pessoas estavam de férias, né, o Louis Viot foi lá, etc, etc. E o padre Francis Trochu disse que é um dia memorável justamente por causa desse incidente, né, e por causa da visita e da admiração de Louis Viot pela vidente, né. Louis Viot será o grande propagador, né, da notícia para toda a França, né. Veja, até então, né, tudo que estava acontecendo em Lourdes, né, era uma coisa mais ou menos local, né, uma coisa mais ou menos localizada ali naquela região, né. Embora tenha havido artigos em Paris, normalmente negativos em relação às aparições, nada disso ainda tinha a repercussão que teve depois dessa visita do Louis Viot, né? Obviamente. E aqui começa, digamos assim, uma reação, né, da providência, né, em relação ao poder, digamos, civil da cidade, né. Mas note, quero chamar a atenção de vocês, que a Bernadette, ela não estava nem aí para isso, né? Inclusive, assim, quando ela foi chamada para ser interrogada pelo Louis Viot, ela nem sabia quem era esse cara. Ela nem procurou saber. Ela estava na presença, né, de pessoas ligadas ao imperador e à imperatriz, né? A esposa do almirante, né, do exército, das Forças Armadas Francesas, né? Mas ela nem se preocupou em saber quem é que estava interrogando-lhe, né, sobre os acontecimentos. Ela simplesmente falou o que ela sempre falou para todo mundo, né? Sem se preocupar quem era a pessoa. Claro, ela conhecia as autoridades civis, né? Então ela sabia quem era. Mas os estrangeiros, ela não sabia. Os estrangeiros no sentido de ser fora de Lourdes, né? Ela nem sabia e nem estava interessada, né? Ela não tinha esse interesse. Então, assim, a figura dessa menina, ela é extraordinária em todos os sentidos. Mesmo assim, se a gente... É claro, a igreja já proclamou santa, né? Mas ela em si é extraordinária. Independente do que tenha acontecido com ela, nas aparições de Nossa Senhora, né? Ela já era uma alma abençoada, uma alma cheia de graças, né? E assim, a história detalhada que o padre Francis Trochu conta justamente nos compõe, né, um perfil dessa moça, dessa menina ainda, né, ignorante, que é um dos mais belos perfis das santas da igreja, né? Assim, é uma coisa impressionante você encontrar tal comportamento, né, numa jovem tão desapetrechada de tudo, né?
de riquezas materiais, de riquezas intelectuais. Ela não tinha nada disso, né? Enfim, ela não tinha nem capacidade, né, natural de intelecto, né, para entender o que estava acontecendo, né? Claro que tinha a graça de Deus, né? E só isso ela se agarrava, né? E enfim, o comportamento, né? As visões até muito profundas que ela tinha, né? Quando ela fala que às vezes você tem que esconder das pessoas a sua própria devoção para não fazer mais mal do que bem às pessoas, né? Quando ela escondia o rosário no bolso, enfim, né? Então isso é uma visão sobrenatural que é extraordinária nessa mocinha, né? Nessa criança, certo? Então, não tendo nenhuma observação, Deus lhes pague pela paciência e a presença, né? E nós estamos, então, na página 339, né? E continuaremos a ler, se Deus permitir, amanhã. Tenham todos um santo dia. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Bernadette, rogai por nós. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.